Bom dia a todos. Eu me chamo Edmilson. Eu estou aqui no nome de Jesus a trazer um café da manhã para vocês. Deus colocou no meu coração fazer isso algumas vezes por semana. É de graça, ninguém precisa pagar nada. Nós temos aqui café com leite, café puro, suco, água e um salgado. Após esse café da manhã que eu vou oferecer a vocês, eu quero compartilhar uma pequena mensagem da palavra de Deus com vocês, porque Jesus diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém?
Por que que uma banda pra lá? Bom dia a todos de novo. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Creio que vocês receberam esse folheto que tem um título: Como ter a vida eterna. Por que esse título? É porque Deus colocou o homem para ser eterno. Deus criou cada ser humano à imagem e semelhança de Deus.
Imagem significa que um dia você e eu vamos comparecer diante de Deus e Ele é parecido conosco. Tem cabeça, mão, perna, braço, olho, boca e semelhança. Deus criou a gente eterno, imutável, indestrutível, um ser que vai viver para a eternidade. Agora tem um detalhe: cada um de nós tem 2 lugares eternos, um com Deus, outro sem Deus, a escolher aqui na terra. Vamos descobrir através desse folheto como ter a vida eterna com Deus, porque o importante é ter a vida eterna com Deus. Peço que todos vocês abram ele, onde tem esse homenzinho desenhado, onde tem muitas setas, muitas placas com o nome Caminho, Caminho e Caminho. Esse homem está diante de muitas possibilidades e pensa: eu estou perdido mesmo? O que eu faço para encontrar o caminho certo? Aí ele lembra que ele tem a Bíblia, o mapa do Criador. A Bíblia vai mostrar qual é o caminho certo, porque vivemos num mundo cheio de religião, cheio de igrejas. A gente fica muitas vezes a perguntar: qual é a igreja certa? Qual o caminho certo? A Bíblia vai nos mostrar qual é o caminho certo. É só um, não tem 2, não tem 3. A Bíblia só mostra um caminho. Vamos ler o folheto? Começa com a pergunta: se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Ele começa declarando: se você morresse, porque é um fato imutável da vida, todos nós um dia vamos passar pela morte. Ninguém vai viver para sempre. Os mais vigorosos vão viver 80, 90, 100 anos. Mas vai a pergunta: se hoje fosse o seu dia, se hoje você partisse para a eternidade, você tem certeza que iria morar no céu com Deus? Vamos continuar? Suponha que você estivesse diante de Deus neste momento e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu, minha morada? O que você diria para Deus? A Bíblia diz que após a morte, cada ser humano vai comparecer perante Deus. E eu creio que Deus vai fazer essa pergunta lógica para a gente: por que Ele deveria deixar a gente entrar no céu, a sua morada eterna, o paraíso, e estar com Ele? A Bíblia diz que só tem uma resposta a dar para Deus. Não são 2, não são 3. Se qualquer pessoa comparecer perante Deus e não der essa resposta, ele não vai ter o direito de morar com Deus. E vamos conhecer essa resposta daqui a pouco. Vamos ler o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em 1 João 5,13: estas coisas eu vos escrevo a vós que crê no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Este versículo mostra que o Senhor Deus quer dar a você a certeza da vida eterna. Isso porque Deus o ama muito. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e ter sua paz em seu coração agora mesmo, como está citado em João 17,3. E viver com Jesus Cristo no céu por toda a eternidade, depois que morrer, como está citado em João 14, de 1 a 3, que Jesus disse: eu vou voltar para o meu Pai, irei preparar lugar para vocês, e um dia eu voltarei, e todo aquele que me seguiu aqui na terra, eu levarei a morar com meu Pai eternamente. Essa é a promessa que Jesus Cristo deu para nós. Um dia Ele voltará, e todo aquele que seguir Jesus aqui na terra terá o direito de morar com Deus. Vamos continuar a leitura. Abra aí onde tem esse homem desenhado num barquinho. E esse homem leva uma carga chamada pecado. E ele está seguindo o curso de um rio, e um homem fora do rio grita para ele: ei, cuidado, há uma cachoeira depois da curva. E aquele homem, seguindo em direção da morte, sorriso na boca, diz: deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Esse homem representa a vida de muita gente que eu conheço, que Deus está gritando: ei, cuidado, teu caminho é caminho que leva à morte eterna, teu caminho é caminho de destruição. E o homem diz: deixa comigo, eu sei o que eu quero da minha vida, eu escolho o que eu quiser. Deus deu a cada ser humano livre arbítrio, livre direito de escolha. Deus não vai obrigar ninguém a mudar o curso da sua vida, Ele só avisa: olha, esse caminho não é o meu caminho, esse caminho é um caminho de morte eterna. Vamos ler.
a sua necessidade. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Sendo assim, somos todos pecadores. Por exemplo, todos nós já sentimos ira, todos nós já tivemos inveja, cobiça, todos nós já mentimos, fomos egoístas, orgulhosos e etc. Com certeza você reconhece que é um pecador porque já quebrou a lei de Deus. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte deste versículo mostra que todos nós merecemos a morte e o inferno por causa do pecado em nossa vida. Morte significa a separação de Deus no tempo presente e também no futuro. No presente, a morte está separado de Deus agora, nesta vida. É uma vida sem esperança, sem paz e sem a certeza de possuir a vida eterna. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo no coração, que vai resultar em um coração vazio e inseguro para o que acontece após a morte. No futuro, a morte é a eterna separação de Deus no inferno. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo durante toda a eternidade. De acordo com a parte final do versículo, apesar de todos nós merecermos a morte por causa do pecado em nossa vida, Deus tem um dom gratuito, a vida eterna. Ninguém compra, é um presente. Por que esse presente? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê no Filho dele não pereça, mas viva eternamente com Deus. Nunca rejeite esse presente, a vida eterna em Cristo. Vamos continuar a leitura? A providência de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Deus nos ama tanto que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser castigado, julgado e condenado à morte de cruz, para pagar o preço do pecado em nosso lugar, mesmo sem nunca ter pecado. A morte de Jesus foi um único sacrifício suficiente para livrar o homem da culpa do seu pecado. Muita gente está se apegando a qualquer coisa para se achegar a Deus. Tem pessoas se apegando a uma vida de moralidade, outros fazer boas obras, igual eu acabei de fazer, outros a ir a cultos e a missas, fazer rezas a santos. Esses esforços, a Bíblia diz que não tem nenhum poder para purificar o homem de seus pecados e aproximá-lo de Deus. O único meio de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados, ele venceu a morte ressuscitando. Vai a pergunta: você crê que Jesus Cristo é seu único Senhor, Salvador e Mediador? Aqui embaixo você vê uma imagem de Deus numa nuvem, uma cruz apontando para essa imagem e um homem passando por essa cruz. Porque o único elo, o único meio do homem voltar para Deus é através de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que crer no sacrifício de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado da humanidade. Se você ler na Bíblia, na antiga aliança, o homem quando pecava, pegava um cordeiro, ia diante do sacerdote, colocava a mão sobre o cordeiro e simbolicamente ele transmitia o seu pecado para o cordeiro. E ele era sacrificado, porque o salário do pecado é a morte. Então aquele animal morria por nós. Jesus veio ser o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há 2000 anos Jesus veio e de livre e espontânea vontade ele morreu por nós.
No filme você vê um homem sendo traído covardemente, preso, julgado injustamente, condenado injustamente e depois de sofrer muito, com chicotada, cacetada, é pregado numa cruz. Mas se você ler a Bíblia, você vai descobrir que esse homem não é igual a mim ou você. Esse homem era o Deus encarnado, que tem todo o poder nos céus e na terra, que a natureza obedecia a ele. Ele estava diante de um temporal, ele só disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e tudo ficou quieto. Ele estava diante de um morto de 4 dias, estava podre, fedendo. Ele só disse: Lázaro, volte à vida. Imediatamente o poder dele trouxe Lázaro à vida. Todo doente que Jesus encontrou, ele curou. Toda pessoa que estava endemoniada, ele expulsou, porque ele é Deus. Não era aqueles pregos que prendiam Jesus na cruz. Ele poderia sair dali na hora que ele quisesse. O que prendia Jesus naquela cruz eram os meus pecados, eram os seus pecados, porque um dia vamos comparecer perante Deus. E se nós chegarmos diante de Deus sem estar coberto com o sangue do Cordeiro, sem ter acreditado no Filho dele que morreu pelos nossos pecados, Deus, como reto juiz, terá que nos julgar e nos condenar. Ele não quer. Por isso que ele nos amou de tal maneira e mandou Jesus a pagar a sua dívida, a minha dívida, os nossos pecados. Quando Jesus estava para morrer, ele disse: está consumado. O que ele estava dizendo? Nesse momento, eu tomo a dívida, o pecado da humanidade, e levo para a sepultura, para que cada um não pereça eternamente. Vamos continuar a leitura? Aqui no final você vai encontrar um carro que está indo numa direção e muda a direção dele. Vamos ler a sua resposta. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça de Deus em Cristo, e com a boca se faz confissão para a salvação da alma. Para receber Jesus, você precisa confessar que Ele é seu único Senhor. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, abandoná-lo e dar meia volta na sua vida e caminhar em direção a Jesus, colocando sua fé nele como seu único Senhor, Salvador e mediador. Isso significa que você precisa deixar de confiar em outras coisas, como moralidade, fazer boas obras, ir a cultos, ir a missas, fazer rezas a santos, crer em reencarnação da alma e confiar somente em Jesus Cristo como seu único Salvador. Você está pronto para deixar de confiar em outras coisas e entregar a sua vida a Jesus agora mesmo? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que você pode aceitar a Jesus agora mesmo em seu coração pela fé. Jesus Cristo disse em Mateus 18:20: em qualquer lugar onde alguém estiver no meu nome, mesmo que seja só 2 ou 3 pessoas, eu estarei lá. Eu creio que Jesus Cristo está aqui e está confirmando essa palavra no seu coração agora mesmo. E fazendo outra coisa que ele citou em Apocalipse 3:20. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Em todo lugar onde você for, você vai encontrar porta. E todas as portas têm trinco e tranca por dentro e por fora. Mas Deus colocou no nosso coração uma porta que só tem trinco e tranca por dentro. Porque Ele quer que nós, de livre e espontânea vontade, escolhamos receber o perdão dEle, o dom da salvação em Cristo, para que no dia que você comparecer perante Deus, você dê essa resposta, que é a única resposta que Deus vai aceitar de mim e de você, que é o seguinte: Deus vai perguntar, por que eu deveria deixar você entrar no céu? E eu vou dizer isso: Deus, na terra, enquanto eu vivi, eu ouvi o Evangelho, eu acreditei que teu filho morreu pelos meus pecados, eu aceitei o teu dom, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e segui nessa fé até o dia da minha morte, crendo que Ele salvou-me naquela cruz.
essa, perante a palavra de Deus, eu lhe garanto, é a única resposta que Deus vai aceitar de mim e de qualquer ser humano, no dia que a gente comparecer perante Ele. Se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e Ele está aqui no nosso meio, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e convidar Jesus a entrar na sua vida. Não é uma religião, não é uma igreja, mas é o dono da igreja entrar na sua vida e no seu coração agora mesmo para lhe dar o dom da salvação. Vamos orar? Ore comigo assim, diga para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que necessito de teu perdão. E nesse momento, pela fé, eu te convido, entra na minha vida e no meu coração e me salve de meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar com Deus eternamente. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Essa oração simples, Jesus garante que viu a fé no seu coração e ouviu ela. E diante de Deus, ele fala em Mateus 10:32, que confessou o seu nome. Hoje, você é dele. Você tem o direito de receber a vida eterna com Deus, de graça. Agora, eu quero exortar você a ter uma segunda atitude, que é tão importante quanto a primeira. A primeira atitude de aceitar Jesus sem a segunda não vai servir. A segunda atitude é andar com Jesus. É necessário que você busque a Jesus numa igreja. Qual igreja? Não é importante. O importante é uma igreja onde você vai conhecer a Jesus. Busque a Jesus numa igreja próximo da sua casa, ou de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um filho ou de um filho. Vá nessa igreja buscar a Jesus. E se nessa igreja, você buscando a Deus, você sentir o desejo, a vontade, a convicção de se congregar nela, é Deus dizendo: filha, é aqui que eu quero que você aprenda a minha vontade. É aqui que eu quero que você ande comigo. E você deva ir no líder dessa igreja e dizer: olha, na frente do vivo cidadão, eu ouvi o evangelho, eu acreditei. Eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E sinto de Deus de me congregar aqui. Com certeza Ele vai lhe receber como membro dessa igreja. E você vai perseverar. Porque Jesus disse que somente quem perseverar até o fim é que herdará a vida eterna. Não é andar só um mês, um ano, 10 anos. É andar seguindo Jesus até o fim da sua vida. Amém? Obrigado pela atenção de todos. Minha oração é que Deus dê um dia de paz e abençoado a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.